Hoje nós estamos trazendo aqui para o canal o Vigia 11, o Fiagro da Valora, que deu muito o que falar nos últimos meses aí, tendo diversos problemas. E hoje a gente vai analisar esse fundo para ver quais são as novidades que ele tem a trazer pra gente aí nesse mês de julho. Vamos tentar entender um pouquinho mais da situação atual, se ele tá melhor e como que tá a situação do fundo pra gente investir. Já que em todo esse momento que vive hoje o agronegócio brasileiro, é um bom momento para se investir nesse fundo. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde nós atingiremos a nossa querida liberdade financeira. Então, fica comigo até o final pra gente poder iniciar essa análise. Bom pessoal, Vigia hoje custando cerca de R$ 7,98, tá com um dividend yield na casa aí dos 16,44% e uma valorização aí de menos 13%, tá? Esse fundo aí que tá tendo uma queda muito grande, tá? A gente vê o último ano vem acumulando uma desvalorização. Nos últimos dias aí ele até que tentou realizar uma correção. Vamos ver se essa correção vai se manter ou se o fundo vai voltar a cair. Analisando algumas coisas importantes, hoje o fundo tá bem descontado, tá? Por causa dos seus problemas. Seu preço sobre o valor patrimonial tá em 0,83 e o valor justo 9,60, tá? Então o fundo bem descontadinho aí. Tem um patrimônio de 830 milhões, uma base boa de cotistas, tá? Hoje são 165 mil cotistas, uma base muito boa mesmo, uma liquidez aí de 1,5 milhão e o último dividendo pago aí de 10 centavos, tá? Vai pagar agora no dia 17 de julho e é esse aqui é o dividendo que ele vem pagando, tá? Vem aí praticamente desde o mês de maio pagando esses 10 centavos. Ano passado o fundo pagou muito bem, porém esse ano com os problemas que ele vem tendo, o fundo sofreu algumas quedas de dividendo aí, o que é natural, tá bom? E aí, chegando aqui no relatório pra gente fazer uma análise completa desse fundo, hoje ele tem mais de 32 ativos na carteira, por mais que não seja tão diversificado, tá? Rentabilidade líquida do fundo hoje está em CDI mais 2%. É uma rentabilidade relativamente boa, mas que poderia ser maior principalmente devido ao risco que esse fundo corre, tá? Então, dentro do mês de maio, o fundo realizou algumas movimentações para aumentar a diversificação, adquiriu 50 milhões do Cracotri Soja, taxa de CDI mais 4%. Vendeu 19 milhões do CRA Coruripe, também vendeu 2,6 milhões do Cotrisul, segunda série, 4 milhões aí do Cotricampo e 6 milhões do Santa Fé. Então, o fundo fazendo um giro de carteira e vendendo alguns CRAs e comprando outros. Essa sabe se essa movimentação ajudou a diversificar um pouco o patrimônio do fundo. A gente vai dar uma olhada, mas olhando por cima não é algo tão bom, tá? Vendeu praticamente 4 CRAs e comprou. Eles continuam falando que o objetivo da carteira do fundo, né, é continuar diversificando, mas eles já falam isso há mais de um ano e assim, até hoje a gente não viu de fato uma movimentação que aumentasse essa diversificação. Só destacar a taxa de administração, tá, de 1,15, taxa de escrituração de 0,05 e a taxa de performance de 10% do que excedeu o CDI. Então o fundo cobra algumas taxas. Em relação às inundações, né, no Rio Grande do Sul, o fundo não foi afetado, tá? E a colheita lá do arroz já foi finalizada. Então agora resta a gente saber se vai conseguir ser realizada a logística, né, de escoamento da produção, já que hoje no Rio Grande do Sul muitas cidades aí ainda estão sem acesso, tem muitas estradas bloqueadas. Então resta a gente acompanhar isso mais de perto. Não é algo que vai afetar totalmente o fundo, tá? É bem tranquilo em relação a isso. Em relação ao Languiru, também nenhuma atualização. Eles dizem aqui que as negociações estão avançando, mas até o momento nada de novidade, né? A Languiru aí que deu um probleminha, né, pro fundo recentemente. Em relação a receitas, dos últimos 3 meses aí, esse foi o mês que o fundo mais gerou receita. Fato interessante é que a receita veio dos CRAs, tá, pessoal? Então, assim, não teve nada em relação à negociação, foi só 80 milhões aí, na verdade 80 mil de negociação, mas é algo que não impacta, assim, totalmente o resultado. Então bem interessante. Resta a gente saber se o fundo vai continuar gerando esse valor a mais, mas mesmo assim, com essa receita, o fundo ainda tá tendo algumas despesas recorrentes e não recorrentes que estão impactando aí o resultado, tá? Então, para esse mês o fundo teve que utilizar um pouquinho de reserva, então a gente tem que seguir acompanhando para ver como é que vai ser essa questão do fundo, tá? Ele vai continuar gerando menos do que distribui, porque se continuar desse jeito, isso aí é um pouco impactante, tá? Aqui, pessoal, destacando o CRA que ele comprou, tá? O CRA Cotri Soja, valor de 50 milhões aí, então entrou para a carteira. É interessante, é uma posição um pouco alta, né, 6%, mas já é um movimento aí de tentar diversificar um pouco mais a carteira, tá? Ele vendeu um pouco de Cotrisul, tá? Que ele tem bastante, assim, concentração. A gente vê, ó, ele tem alguns CRAs da Cotrisul aqui, então vender um pouco desse aumenta um pouco a diversificação. Outro fato interessante é que eles venderam também Cotricampo, tá? Bom movimento, novamente para aumentar a diversificação. Também vendeu um pouquinho de Santa Fé, tá? Assim, são operações não tão grandes, mas já mostra que o fundo tá vendendo um pouco das operações que ele tem e adicionando novas. Então, realmente tá acontecendo esse movimento de diversificação bem mais lento do que o esperado. Como eu falei, a gente já conversa de diversificação aqui no Vigia desde o ano passado, desde quando eu comecei o canal, os primeiros vídeos que vocês vão ver
já falava dessa questão de diversificação, a gestão também já falava. Porém, é um movimento muito lento, tá? Então, é algo muito demorado e, assim, traz reflexos negativos, né? A gente vê os problemas com a Languiru aí e a concentração gerou problemas pro fundo. Taxa média de CDI mais 5,1, então um risco bem alto. Tem uma duração média de 1,7 anos também, risco bem mais alto. Taxa da carteira, né? Tipo assim, é indexado totalmente ao CDI. Então, esse momento aí que a gente hoje tem o CDI a 10,5%. Continua entregando um resultado bom, mas não entrega o mesmo que ele entregava quando tinha 12%, né? O foco dele hoje tá em distribuidor e cooperativas, tá? E bem espalhado pelo Brasil. A gente vê que ele tá muito presente aí no centro-oeste, no sul e no sudeste do país. Aqui são todas as operações. E o relatório do Vigia, a gente vê que ele nunca tem tantas atualizações assim. É um relatório mais monótono. Algumas atualizações de movimentação, da receita. Mas no geral ele não vai fugir muito disso, tá? Então assim, pessoal, na minha visão, o Vigia hoje continua sendo um fiago de muito risco, tá? Principalmente por causa da concentração. A Valara vem prometendo aí que eles vão diversificar e tudo mais. Mas é um processo muito lento, tá? Entendo da parte deles de realmente ser um processo lento, porque isso é algo que precisa ser feito e pensado. Mas assim, já se passaram mais de um ano que a gente acompanha esse relatório do Vigia e não mudou muito o cenário, sabe? O fundo continua tendo algumas concentrações e a gente vê que por mais que aconteça esse movimento deles, é um movimento muito demorado mesmo, tá? Para um fundo do risco do Vigia, esse movimento demorado pode cobrar um valor, pode cobrar um preço, né? Como já aconteceu aí com o Languiru, tá bom? Então, no geral, hoje, eu vejo como um fundo de mais risco. Então, se você pensa em investir nele, vai ter que correr um pouco mais de risco. Não se deixe enganar, tá? Por esse dividendo de hoje. Hoje o fundo não vem pagando mais aquele tanto que pagava. Por mais que entregue 1,5% ao mês, que é uma porcentagem muito boa, tá? 1,2, 1,3 ao mês, né? Na verdade. Ainda assim, continua sendo um risco alto. Se você precisa analisar se você tá disposto a correr esse tipo de risco, tá bom? Então, no geral, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o canal de membros tá ativo. Ser membro pra gente trocar uma ideia mais próxima. E é isso. Tamo junto, até a próxima e falou!